Olá, tudo bem? Sou o professor Lívio Silva e este é o canal Direito com Lívio Silva. É um prazer receber você aqui. Hoje é dia de falar sobre mais um tema muito interessante. Então assiste até o final, já deixa o seu like e compartilha com todo mundo. Vem comigo para aprendermos juntos. Bem, o assunto do vídeo de hoje começa com a pergunta: o que é uma Constituição? Acredito que você já tenha ouvido falar, em algum lugar sobre Constituição, ou alguém falando sobre os seus direitos, dizendo que está na Constituição, ou seja, de qualquer forma, em algum momento, você já ouviu falar na expressão Constituição. Mas será que você sabe o que é uma Constituição? Bem, antes de buscarmos um conceito para a Constituição, é importante tratarmos de alguns detalhes históricos relevantes. O primeiro documento oficial a limitar o poder de um governante foi a Magna Carta do rei João Sem Terra, assinada em 1215 por ele, em virtude da pressão da nobreza local para que o rei reconhecesse direitos individuais e garantias básicas aos súditos, pois os abusos do monarca João Sem Terra deixavam-os insatisfeitos e uniram-se para forçar o rei a assinar este documento. As constituições que surgiram depois ao redor do mundo inspiraram-se nesse documento historicamente importante. O devido processo legal, o habeas corpus, a proteção da propriedade privada e a limitação ao poder de tributar são alguns dos exemplos de direitos e garantias que surgiram com a Magna Carta. E quando surgiu a primeira Constituição? Embora haja quem diga que a primeira Constituição escrita tenha sido a da Suécia, de 1722, do rei Gustavo, a maioria quase absoluta dos juristas elege a Constituição dos Estados Unidos da América, de 1787, como sendo a primeira Constituição escrita. Após a Revolução Francesa, em 1789, segue-se a Constituição Francesa, de 1791. Como sendo a segunda Constituição escrita da humanidade. No Brasil, a primeira foi a Constituição Política do Império do Brasil, outorgada e não promulgada por Dom Pedro I em 1824, mas a primeira promulgada foi a Constituição de 1891, quando o Brasil passou a ser uma república. Atualmente estamos sob a égide da Constituição de 1988, democrática e com diversos e robustos direitos e garantias individuais e coletivos. Tá gostando do vídeo? Fica aqui porque tem muito mais. Mas antes, deixe seu like, compartilhe. Se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para ficar por dentro das novidades. E vamos para a resposta da nossa pergunta. O que é uma Constituição? Segundo o conhecido jurista José Afonso da Silva, a Constituição do Estado, considerada sua lei fundamental, seria, então, a organização dos seus elementos essenciais. Um sistema de normas jurídicas escritas ou costumeiras que regula a forma do Estado, a forma do seu governo, o modo de aquisição e o exercício do poder, o estabelecimento dos seus órgãos, os limites de sua ação, os direitos fundamentais do homem, acredito que ele falou homem aí querendo dizer ser humano, e as respectivas garantias. Em síntese, a Constituição é o conjunto de normas que organiza os elementos constitutivos do Estado. Já para os autores Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, a Constituição, objeto de estudo do direito constitucional, deve ser entendida como a lei fundamental e suprema de um Estado, que rege a sua organização político-jurídica. As normas de uma Constituição devem dispor acerca da forma do Estado, dos órgãos que integram sua estrutura, das competências desses órgãos, da aquisição do poder e de seu exercício. Além disso,
devem estabelecer as limitações ao poder do Estado, especialmente mediante a separação dos poderes, que é o que rege o sistema de freios e contrapesos, mas isso é assunto para outro vídeo. E a enumeração de direitos e garantias fundamentais. Segundo o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, a Constituição, portanto, cria ou reconstrói o Estado, organizando e limitando o poder político, dispondo acerca de direitos fundamentais, valores e fins públicos e disciplinando o modo de produção e os limites de conteúdo das normas que integrarão a ordem jurídica por ela instituída. Como regra geral, terá a forma de um documento escrito e sistemático, cabendo-lhe o papel decisivo no mundo moderno de transportar o fenômeno político para o mundo jurídico, convertendo o poder em direito. Fazendo um aparato desses três conceitos da doutrina jurídica, nós podemos tentar conceituar a Constituição como a lei máxima de um Estado. Essa lei máxima que organiza em um documento escrito todos os elementos que formam o Estado e orientam a sua existência, sejam eles políticos, jurídicos, ideológicos, sociais, ou seja, tudo o que diz respeito ao Estado e aos seus cidadãos e cidadãs. Não há Estado sem povo, território e governo soberano. E no mundo contemporâneo, a Constituição é a base que sustenta esses elementos. Existem constituições que tratam dos assuntos mais básicos, das normas essenciais do Estado, mas a brasileira é analítica, tratando de uma grande variedade de temas. Para finalizar nosso estudo, vejamos os artigos 1º e 2º da nossa Constituição. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Percebam, logo de cara, nesses dois primeiros artigos, a nossa Constituição já estabelece a forma do Estado, que é a forma federativa, o regime político, que é a democracia, falando lá, Estado Democrático de Direito, a forma de governo, que é a República Federativa do Brasil. O próprio nome do Estado já está dizendo isso. O nome do nosso Estado é a República Federativa do Brasil. O próprio nome já está dizendo que é República e que é Federação. E também a separação dos poderes, lá no artigo 2º. Ainda anuncia que não é colônia de ninguém, pois a soberania é um dos seus fundamentos, e também dá a titularidade do poder ao povo, que embora seja exercido por representantes, é o povo quem é o titular do poder. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir até o final. Não esqueça de assistir aos outros vídeos do canal e até o próximo vídeo.